Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Cuckoo, filme dirigido pelo alemão Tillmann Singer, que estreou no Festival de Berlim no começo desse ano e aos poucos vem ganhando maior repercussão e distribuição internacional também. O filme chegou nos Estados Unidos pela Neon no mês de agosto, e a Neon é uma distribuidora que recentemente teve um trunfo extraordinário com o caso de marketing de Longlegs. Eu até disse na minha crítica, vou deixar o link como recomendação, que quando você tem aquelas frases do tipo o terror mais assustador dos últimos tempos ou a maior cena no cinema em 2024, isso gera um peso que na maioria dos casos acaba sendo um peso que joga contra o filme na repercussão. No caso de Cuco, a distribuidora poderia trabalhar com o thriller e poderia trabalhar com o terror. Decidiu mirar tudo pro retrato da atriz Hunter Schafer, que sem dúvida é o grande destaque. E eu falo muito aqui no canal das transformações do terror e dessa quase que necessidade do mercado de se vincular ao que dá certo em Hollywood no que diz respeito ao aspecto comercial. Seja a limitação da classificação indicativa, seja um maior apelo com os adolescentes ou o uso e abuso do jumpscare. Então é legal receber uma produção diferente, que está num outro aspecto de produção também, que busca uma diferenciação especialmente pelo trabalho sonoro. Além disso, no caso desse filme de hoje, já existe um simbolismo também que dá para mencionar a partir do título, quando você tem toda a questão do pássaro cuco com o estranho no ninho. O parasita, as táticas enganosas, isso gera tensão e durante o desenvolvimento é usado como grande metáfora também até para lidar com uma questão de investigação e descoberta. Só que eu considero que o material do filme ele é muito bacana para desenvolvimento de estudo de personagem até um determinado ponto. Não faltava tempo, porque é um filme que sem créditos tem cerca ali de 1h30 de duração, mais ou menos, mas chega num momento em que parece que tudo foi revelado cedo demais e que toda a construção da tensão ela se torna praticamente que inexistente. Isso eu acho que passa necessariamente pela questão da escrita do filme e pela questão de que você chega num local, coloca alguns personagens para circular nesse local e pro diretor parece que isso já era o suficiente. Aí o filme precisa recorrer sempre à mesma fórmula. No caso de Cuco, os barulhos, o design sonoro é muito importante, mas também há cortes e a confusão. Uma confusão que ela começa com a protagonista pensando do porquê que ela tá ali em tal situação e depois transforma para uma confusão geral de como tocar e como finalizar a história. Gretchen, interpretada por Hunter Schafer, é uma adolescente em luto que se muda com a sua família para um resort isolado nos Alpes Bávaros, onde começa a presenciar eventos estranhos. Enquanto lida com a perda de sua mãe, ela também se depara com um grande mistério envolvendo uma pessoa encapuzada, com uma rede de intrigas e silêncio muito maior do que ela poderia imaginar. Um grande crédito que eu dou pro filme é de saber colocar a Gretchen numa situação extrema e de tirar ela da zona de conforto à força. Tem um trauma envolvido, tem uma questão familiar muito importante. Ela chega nesse local e ela acaba mudando a rotina pro bem e pro mal. Ela carrega essa dor, portanto, e ela precisa se adaptar a essa situação. A questão é que os eventos estranhos desse resort chamam muita atenção. Pro terror, qual é o principal aspecto de curiosidade e engajamento desde cedo, desde os 5, 10 minutos iniciais? Essa série de eventos bizarros, inexplicáveis, que você pensa o seguinte, bom, ou é uma grande confusão, ou você precisa direcionar para o sobrenatural, ou fazer com que o filme te realmente ofereça material suficiente para conseguir dar conta desse local estranho e desses acontecimentos que parecem que ocorrem em looping. Poderiam até ser coisas reimaginadas pelo trauma, mas aí que entra a metáfora do título, Cuco, e eu não vou avançar com spoilers nesse vídeo, mas tem uma questão muito importante quanto ao parasitismo também nas relações humanas, e sobre confiança, porque é um filme sobre vínculos, é um filme que ele destaca muito essa questão de quem confiar e quando confiar em determinada pessoa. O elenco de coadjuvantes conta com nomes como Dan Stevens e Jessica Henwick, cada um com um tempo de tela bem menor que o da Schafer, mas ainda assim importantes em seus papéis, especialmente para trazer um contraditório para essa narrativa. Eu gostei muito da Hunter Schafer, um papel de destaque aqui, é um filme que ele mergulha num thriller, tem uma jornada de investigação e com isso um terror que passa muito pela questão do ambiente.
um terror que tem na sonoridade um destaque muito forte mesmo. E o diretor sabe também da importância da imagem da Schaeffer para segurar as pontas na narrativa quando você tem uma fotografia opressiva, isolada, que remete ao trauma dela, mas do mesmo modo a Schaeffer está ali representando a grande confusão de Cuco em todos os sentidos, do prático e do simbólico, seja ela tentando descansar nos Alpes ou totalmente ensanguentada em busca de explicações. O thriller tem seus momentos de queda, porque parece que a ambientação nos Alpes se torna o grande trunfo. Não existe muito além disso e pouco do trauma passado da menina acaba sendo desenvolvido também. Quanto à metáfora de perigo, o título é muito bom, existe uma esquematização bacana, também no que diz respeito a desenvolvimento, até chegar no final da história, quando existe uma confusão que parece que para algo fazer sentido para o diretor ele precisa colar segmentos. O roteiro aqui acaba sendo um grande empecilho para o filme, na minha opinião. É um filme que tem um design especial e uma escrita no máximo razoável. A protagonista chega no resort, ela muda a rotina, muda uma situação, mas pro diretor ele precisa apelar para explicações que não estavam em consideração até para oferecer algo a mais para o público. Ele implorava por uma narração nesse filme. Para não usar a narração, você tem várias e várias coisas sendo repetidas, além de objetos posicionados em determinados locais para fazer mais sentido e toda a esquematização sonora que depois, no final do filme, infelizmente, se torna um mero utensílio para gerar algum tipo de pânico na medida do possível. É uma experiência que vale mais pro thriller, na minha opinião, do que pro terror. Para Cuco, nota 6. Mas tem uma articulação interessante de trauma e tensão, essa tensão que ela pode ter uma explicação, como pode mirar no sobrenatural, e eu acho que essa é a chave de Cuco mirando o seu lugar nos cinemas e buscando essa grande diferenciação também. É um filme que ele já tem distribuição garantida em vários países, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, a tendência é que entre em breve em catálogos de streaming no Brasil. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!